Existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. Vivo adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. E me entregar, e me entregar. Graça e paz, irmãos. Essa noite especial, cultuando ao Senhor nosso Deus, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, quero convidá-lo para que abra sua Bíblia, lá na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no seu capítulo de número 11, o versículo 8º ao versículo 10º. Carta aos Hebreus, no seu capítulo de número 11, do versículo 8º ao versículo 10º. Eu vou convidar para que os irmãos fiquem de pé e que façamos juntos essa leitura, iniciando o nosso culto ao Senhor. Leiamos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Esse Abraão, chamado pai da fé, esse Abraão que teve início a comunidade da fé, esse Abraão que é chamado amigo de Deus, ele nos ensina que devemos andar sempre na promessa como herdeiros de Deus, não desta terra, mas da cidade cujo fundamento, o próprio Deus, é o arquiteto e o edificador. Vamos dizer isso cantando o hino de número Ao Deus de Abraão, louvai, 21. O Deus de Abraão.
do céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou. Minha alma ao nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Vamos ter uma palavra de adoração. Vou pedir ao nosso irmão, o presbítero Robson, que faça a Deus esta oração. Grandioso Deus e eterno Pai, nós adoramos ao Senhor na beleza da Tua santidade, Pai. Adoramos ao Senhor porque só Tu és Deus. Adoramos ao Senhor porque Tu és grande. Tu és, ó Pai, o Criador de todas as coisas, ó Pai, e o mantenedor de todas elas, Pai. Nós louvamos o Teu nome porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, grandes coisas o Senhor tem feito pela Tua igreja, Pai. Louvamos, ó Deus, porque Tu tens sido misericordioso, porque Tu tens sido bondoso para cada um de nós aqui, Pai. Que nesse momento, ó Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai, por cada hino, cada música cantada, cada leitura da Tua palavra. E no momento, ó Deus, também da pregação por parte do servo do Senhor, ó Deus, que venhamos a aprender do Senhor, venhamos a ser educados na palavra do Senhor, que venhamos a ser exortados, ó Deus, na palavra do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Nós oramos agradecidos por tudo. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Pode se assentar. Abra sua Bíblia agora em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 16, a partir do versículo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 16. Mesmo assentados, eu quero convidá-los a lermos juntos do versículo 16 ao versículo de número 18. Leiamos. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando,
retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Meus queridos, esse texto bíblico, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, dos servos do Senhor, eles encontraram diversos desafios. E dentre todos os desafios colocados pelo próprio Deus, essa jovem adivinhadora, que para os seus próprios donos, e principalmente para os seus próprios contemporâneos, era uma pessoa vista de forma positiva. Era uma pessoa vista como uma pessoa útil à sociedade, pois além de dar lucros aos seus senhores, ainda agradava aqueles que gostariam de ouvi-la. E ela então diz uma palavra que, embora pertinente, estes são homens servos do Deus Altíssimo e nos anunciam o caminho da salvação, não era com esse propósito que aquela jovem dizia isso, para exaltar o caminho da salvação. Pelo contrário, era para exaltar o seu espírito de adivinhação. Era para exaltar o seu espírito de adivinhação. E então, a palavra de Deus diz que indignamente o Espírito Santo se revolve na vida do apóstolo Paulo, e ele então repreende em nome de Jesus Cristo: eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora aquela mulher, aquela jovem, foi liberta. O Senhor, o Deus que nos chama pela fé para andarmos como Abraão, é o Deus que nos chama para proclamarmos a libertação dos cativos. É o Deus que nos chama para olharmos para os nossos próprios pecados e vermos como esse Deus é misericordioso, como esse Deus é compassivo, como esse Deus, diante de todas as coisas criadas, o seu amor é abundante àqueles que são perdidos. Eu quero que você, neste momento do culto, possa abaixar a sua cabeça, pedindo que o Senhor tenha misericórdia não somente de você, de mim, mas que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão aflitos, daqueles que estão cativos, daqueles que estão aprisionados pelos laços, pelas armadilhas do pecado e do diabo. Vamos orar neste momento, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós e daqueles que estão assim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é maravilhoso saber que o Senhor está atento àqueles que estão aflitos nos seus delitos e pecados. Como o Senhor é um Deus misericordioso, que em Cristo Jesus, com seu amor tão grandioso, nos fez, ó Pai, livres pelo sangue do Cordeiro. E nós temos, ó Deus, o privilégio de clamarmos ao Senhor, clamarmos a Tua misericórdia diante dos nossos erros, diante dos nossos defeitos, diante das nossas falhas. E, ó Deus, olhando para um Deus de compaixão e de misericórdia, Deus, também olharmos para um Deus que alcança o perdido pecador, assim como nos alcançou. Essa graça maravilhosa vem ao nosso encontro, Senhor, para que possamos olhar,
verdadeiramente o teu grande amor para conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda, eu vou pedir aos irmãos novamente que fiquem de pé. Vamos cantar o hino de número 42, o grande amor de Deus. 42, o grande amor de Deus. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Glória a Deus, esse Filho bendito foi dado por você e por mim. Esse Filho bendito foi dado por todos aqueles que crerão, que você e eu possamos adorá-lo, certo de que Ele nos purifica e nos perdoa de todos os nossos pecados. Vamos ter alguns cânticos espirituais, continuando o nosso louvor e a nossa adoração com o Ministério de Música e Louvor. Os irmãos fiquem à vontade, quiserem permanecer de pé ou assentados, mas louve ao Senhor em espírito e em verdade. Boa noite, irmãos. Vamos continuar nosso louvor, declarando que Ele é santo, que Ele é poderoso, como desde manhã estamos declarando em nossos cânticos, em nossas orações. Que a oportunidade que nós temos realmente de louvar e glorificar este Deus neste momento. Quer é que a
glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Acabamos de cantar que tudo o que tens feito é justo e bom. E a palavra do Senhor diz lá em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas na videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Que essa possa ser uma verdade em nossas vidas, irmãos. Que independente do que passarmos, da pandemia que vier, nós possamos nos alegrar no Senhor.
te afirmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti. Eu me alegro em ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. És meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Amado Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos porque podemos, Pai, ter essa confiança nessa noite, Pai. De declarar, Pai, que nos alegramos em Ti, Senhor Deus, independente das circunstâncias, Senhor Deus. Embora, Pai, o nosso coração humano às vezes sinta medo, às vezes, Pai, o nosso coração humano tende a duvidar, Senhor Deus, das maravilhas, Senhor Deus, que o Senhor é capaz de fazer em nossas vidas, Pai. Perdoe-nos por isso, Pai. Ajude, Pai, o Teu povo a poder, Senhor Deus, declarar em alto e bom tom, Senhor Deus, que confiamos em Ti, Senhor Deus, que nos alegramos em Ti, Senhor Deus, independente do que ocorrer, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido esse Deus, Pai, esse Deus de provisão, esse Deus de proteção, Deus que tem sido um castelo forte para nós, Senhor Deus, em momentos de tribulação. Continue falando, Pai, aos nossos corações, abençoando, Pai, aqueles que precisam de ouvir isso, Pai. Abençoando aqueles, Senhor, que precisam nesse instante, Pai, de ter essa confiança também, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, e fale conosco nessa noite dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Graças a Deus, esse Deus que é o Deus soberano, nosso protetor, Deus presente, Deus conosco, o Senhor que nos ampara, que nos fortalece, esse Deus que conhece o mais íntimo do nosso ser, esse Deus que sabe das nossas fraquezas, é o Deus que tem falado aos nossos corações. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus,
na carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 1, e Atos, capítulo de número 16. A minha pregação estará baseada em Atos, capítulo de número 16, mas peço aos irmãos também que abram na carta de Paulo aos Filipenses. Eu lerei Filipenses, no seu capítulo 1, a partir do versículo 3, apenas para contextualizar. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço essa oração para que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Versículo 7. Seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Meus irmãos, agora mantenha sua Bíblia aberta em Atos, no seu capítulo de número 16. Atos, capítulo de número 16. O texto do livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 16, muito conhecido nosso pelas viagens missionárias do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está aqui em Atos, capítulo de número 16, na sua segunda viagem missionária. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, o médico evangelista, estão aqui empreitados nessa viagem missionária. E a partir do versículo 1, surgem planos para essa viagem missionária. A partir do versículo 1, eles começam de forma estratégica, a equipe missionária, a planejar o que Deus deveria conduzi-los na evangelização de novas pessoas, de novos povos, e como é que Deus iria fazer isso na vida da igreja. Eu quero compartilhar porque, neste momento, a igreja de Filipos será plantada. E a igreja de Filipos, sendo plantada, Deus nos mostra como é que Ele conduz e intervém na missão da sua igreja. Como é que nós podemos aprender aqui nesse texto, e eu vou abordar alguns versículos do capítulo de número 16, para que possamos ver os propósitos de Deus naquilo que a igreja deve ter como marco da sua história, que é a sua missão, a missão de Deus. E nós estamos nesse mês de agosto, estamos tão felizes
porque esse mês de agosto é um mês que, embora estamos passando essa pandemia, mas podemos estar aqui. Podemos ser e dizer que fomos alcançados. Podemos ter a satisfação que, apesar do Covid-19, e se for assim, pelo Covid-19, nós temos a certeza e a convicção do novo céu e da nova terra. Nós temos a certeza e a segurança de que o medo, embora paira no mundo inteiro, mas o grande amor de Deus nos faz lançar fora todo esse medo e nos traz a certeza e a convicção do Senhor. Observe a leitura da palavra de Deus. Chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio, e quis Paulo que ele fosse em sua companhia. E por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual o varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, e nesta cidade permanecemos alguns dias. Meus queridos, a viagem missionária está a todo vapor. Os projetos e planos daquela equipe missionária estava já traçado. A ousadia de evangelizar e de pregar pairava nos corações daqueles homens. Eles tinham propósitos em Cristo Jesus de cumprir a missão para a qual eles mesmos sentiam chamados. Era a igreja atuante nesta época. Era a igreja atuante na sua época. Era a igreja que a cada instante sentia o conduzir e o agir de Deus, intervindo na sua própria missão. Mas a palavra de Deus, conforme nós acabamos de ler, diz que não foram bem-sucedidos os planos feitos pela equipe missionária. Porque a equipe missionária tinha um propósito muito grande, um projeto enorme de ir para o Oriente, para a Ásia, evangelizar. A equipe missionária tinha propósitos de alcançar povos onde achavam que seria necessária a viagem e o alcance de povos. Mas aí, diante de todos esses planos, parece que frustra o desejo daquela equipe missionária. Parece que frustra os anseios de evangelizar a Ásia. Parece que frustra aquilo que eles mais almejavam, que era servir
ao Senhor na missão do Senhor. Mas é aí que Deus intervém. É neste momento que o Senhor que conduz e intervém na missão da igreja, porque a igreja é dele, a missão é dele e ele alcança quem ele quer. E neste momento que surge uma aparente frustração, que surge uma aparente mudança de planos, que surge algo que os corações daqueles irmãos não esperavam, é neste momento que a intervenção do Senhor aparece. A palavra de Deus no versículo 1 diz que eles chegaram a Derbe e a Listra. E como é que Deus estava preparando o momento certo, aquilo que ele desejava na missão da sua igreja? E então, observe, diz que quando eles chegam em Derbe e Listra, eles encontram ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E o versículo aí, se você observar, no versículo 2, diz que dele davam bom testemunho os irmãos de Listra, em Listra e Icônio. Quando Deus, que conduz e intervém a missão da sua igreja, ele está preparando a sua equipe, preparando a sua igreja, preparando aqueles homens missionários, dizendo que era necessário levantar novos cooperadores para a sua obra. Quando eles chegam em Derbe, Listra e Icônio, eles encontram então Timóteo. E é aí que Timóteo se torna um diferencial no ministério do apóstolo Paulo. Se você conhece as cartas e tem a oportunidade de lê-las, principalmente a carta aos Filipenses, você vai ver que Timóteo foi um grande interlocutor do apóstolo Paulo com a igreja de Filipos, com a igreja daquele tempo, pois ele estava escrevendo aquela carta da prisão em Roma. E ele então precisava de alguém para estar junto. E é aqui na viagem missionária, meu querido, em que eles nem imaginavam que Deus então mostra que quando o Senhor intervém e conduz a missão da sua igreja, Deus levanta cooperadores para a sua seara. Deus desperta outros para se ajuntar no ministério. Deus traz a visão da obra que é feita, não com um, não com dois, mas com todos e quantos aquele Deus tem chamado. Com o propósito, e esse Timóteo era um rapaz com grande herança. Era um rapaz em que teve uma mãe e uma avó que o ensinou nos caminhos do Senhor. Esse Timóteo era aquele que primordialmente para o apóstolo Paulo era o seu filho amado. Timóteo tinha um valor para o apóstolo. Timóteo teve o valor para aquela missão. E Timóteo mostra então que quando Deus manifesta, o Senhor sempre desperta pessoas para a sua obra. Como é que foi bom o discernimento do apóstolo Paulo de ver isto? Se formos olhar na história da igreja, tanto veterotestamentária como neotestamentária, nós vamos ver Deus conduzindo a sua missão na história da sua igreja, do seu povo. Áquila e Priscila foi um casal importantíssimo. Esposo e esposa juntos, trabalhando na obra do Senhor e auxiliando nas viagens missionárias. Um casal singular
em que acolhiam pessoas que não tinham conhecimento de Jesus, como Apolo, que era um homem proeminente e que era expoente nas Escrituras, mas que precisava conhecer a fé em Cristo Jesus. Sim, Priscila e Áquila foram um casal usado por Deus para agregar na obra missionária da igreja do Senhor. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, quando Paulo fala à igreja, ele diz que saúda a igreja que está na casa de Áquila e Priscila, cooperadores para o chamado do Senhor. É isso que Deus quer. É isso que Deus intervém na igreja. É isso que Deus deseja para a missão do seu povo. É isso que o Senhor fala conosco e conosco hoje ao nosso coração. Meus queridos, mesmo e principalmente em tempo de pandemia, é preciso que a igreja esteja cada vez mais unida. É preciso que a igreja tenha mais e mais cooperadores. É preciso que o Senhor nos desperte para olharmos isso em nome de Jesus. Mateus, no seu capítulo 9, no versículo de número 35, quando o Senhor olha para aquela multidão que estava aflita e exausta como ovelhas que não têm pastor, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo se compadece daqueles. Mas sabe o que Jesus faz? O que Jesus faz naquela hora? Jesus Cristo, ele se dirige aos seus discípulos. Ele não faz a multiplicação dos pães e dos peixes sozinho. Ele sempre se dirige aos seus para mostrar a importância disso. Neemias, quando estava chamado por Deus para restaurar os muros de Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele se dirige àqueles que estavam ali, e ele diz assim: disponhamo-nos e edifiquemos. E no capítulo 2, versículo 18 a 20, diz que eles se fortaleceram e uniram as mãos para toda boa obra. O Senhor nos chama hoje, conduzindo e intervindo na missão da sua igreja, chamando homens e mulheres para cooperarem nesta obra. A obra não é somente de uns, a obra é de todos. As igrejas, diz o texto bíblico, que eram fortalecidas na fé, o versículo ainda nos diz que aumentava o número desses irmãos. E quando chega o ápice daquele projeto missionário, no versículo de número 6, e eu gostaria que você observasse, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Perceba, meu querido, que a intenção dessa equipe missionária é a melhor possível, porque eles queriam evangelizar a Ásia, eles queriam ir para o Oriente, eles queriam e faziam de tudo. Porque o versículo 6 diz que quando eles chegaram na região frígio-gálata, que é a região em que divide para o Oriente e para o Ocidente, ali eles são impedidos pelo Espírito Santo de pregar, lá na Ásia. E a compreensão se torna ainda melhor quando eles chegam a Mísia, porque haviam sido impedidos de ir para a Ásia, mas eles contornam e vão para a Mísia para tentar
ir no projeto da equipe missionária, do projeto missionário. Mas a palavra de Deus diz que eles, tentando ir para Bitínia, de novo o Espírito de Jesus Cristo chega diante deles e não permite. Quando Deus, que conduz e intervém a missão da sua igreja, Ele chama outros para serem cooperadores da sua obra, mas Ele também mostra que quem direciona a igreja é o alto. Que o que mostra que o direcionamento da igreja vem do alto e não dessa terra. Que mostra que não é de homens, mas de Deus o mover. Que mostra que são os meios da graça excelsa de Deus e não unicamente do esforço humano. Ainda que tenhamos o melhor projeto, ainda que tenhamos a melhor intenção, ainda que tenhamos os melhores propósitos, mas nós temos que receber a ação poderosa, a ação soberana de Deus que nos conduz. Deus muda completamente do Oriente para o Ocidente. Deus muda completamente porque o propósito do Eterno é aquele que prevalece. E então Deus toca a equipe missionária mudando seus planos. Deus toca a equipe missionária mostrando pelo seu Espírito Santo que não era aqueles planos. E Deus então mostra a equipe missionária. O versículo de número 9 é muito conhecido, que diz que à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual o varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Não era para estar na Macedônia. Era para ir onde Deus queria. Era para ir para Troade e de Troade para Neápolis, Samotrácia e de lá chegar em Filipos. Quando Deus, que conduz e intervém a missão da sua igreja, nos mostra que quem direciona é Ele mesmo. Ele nos faz ver o seu propósito maravilhoso. Eles chegam em Filipos e a palavra de Deus nos relata que quando eles chegaram ali, eles viram que no sábado eles saíram junto ao rio e pareceu haver ali um lugar de oração. E eles se assentam ali e começam a pregar o Evangelho. Eu não vou ler por questão de tempo, mas vou trazer à memória a lembrança dos irmãos, que é necessário, porque o conhecimento possa existir. E se você não conhece, que você possa ler o texto todo de Atos, capítulo de número 16. Mas aqui em Filipos vai nascer a primeira igreja da Europa. Aqui em Filipos, um distrito muito importante para o Império Romano. Um local estratégico de passagem da Europa para a Ásia. Um lugar estratégico em que poderia se alcançar várias nações, em que poderia evangelizar vários povos, em que daquele lugar de Filipos poderia sair missionários e missionárias de todos os povos. Olha como a igreja de Deus precisa e deve pedir a Deus o discernimento para saber utilizar o melhor recurso, para saber utilizar cada membro naquilo que foi chamado, para saber utilizar cada obreiro na obra que Deus tem mostrado. Olha como o Senhor intervém aqui naquela missão para mostrar o seu propósito. Ali converteram 3 pessoas.
3 pessoas de classes diferentes. Primeira a converter-se é Lídia. Uma mulher em que vendedora de púrpura era uma mulher bem-sucedida na vida. E a palavra de Deus diz que quando ela é transformada pelo poder de Deus, ela chama aqueles irmãos para irem para a sua casa. Aqui nasce uma igreja, na casa de Lídia. E quando eles vão para o momento de oração, a Bíblia diz que aparece uma jovem adivinhadora. Essa jovem era escrava e ela agora vai ser liberta pelo poder da palavra de Deus. E depois, quando eles vão, para o presídio, serem presos por causa do evangelho, a palavra de Deus diz que um carcereiro se converte. E quando o carcereiro se converte, também à sua casa é pregado o evangelho do reino e toda a sua família é transformada. Então perceba, meus queridos, que Deus não chama somente os cooperadores para a sua seara, para a sua obra, para fazer, mas o Senhor mostra que quem direciona a igreja na sua missão é Ele mesmo. E que nós devemos estar sensíveis àquilo que Ele deseja fazer conosco. A igreja de Filipos nasce numa reunião de oração. A igreja de Filipos se expande através da pregação de libertação. A igreja de Filipos se alicerça quando o Senhor mostra em cadeias que era necessário que a igreja daquela época, o povo, a missão daquela época, precisava ter o compromisso sacrificial da obra do Senhor. Eu quero concluir que a palavra de Deus diz que levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Esses homens, eles sabiam que o Deus que intervém, conduzindo a missão da sua igreja, Ele chama cooperadores para a sua obra. Ele mostra que Ele mesmo é quem conduz a missão da sua igreja. E Ele mostra para a igreja que era preciso o sacrifício com muitos açoites. Os nossos irmãos Paulo e Silas foram parar na prisão. Depois de lhes darem muitos açoites, lançaram no cárcere. Se esses irmãos fossem olhar as frustrações dos seus projetos, eles poderiam dizer, nós tínhamos com planos de ir para a Ásia, mas nós não pudemos ir para a Ásia. E olha onde nós estamos, aqui na cidade de Filipos. Olha onde nós estamos, presos aqui nesta prisão. Olha como nós estamos pagando um alto preço, fomos açoitados por causa do Evangelho. Mas não é assim que a igreja pensa. A igreja pensa diferente. Porque naquele mesmo momento, quando eles estavam ali, presos, aos pés do tronco na prisão, era meia-noite. E eles oravam e cantavam louvores a Deus. Meus irmãos, a missão que o Senhor nos chama, nos mostra que é preciso sacrifícios, que é preciso pagar o preço, que não é fácil fazer a obra do Senhor, que é necessário levar muitos açoites por causa do Evangelho, mas mesmo assim,
a dignidade do chamado de Deus na missão, ela nos mostra que quem perder a sua vida por minha causa, ganha-la. É necessário que aquele que segue o Senhor Jesus Cristo tome a sua cruz. É necessário que nós possamos ver como esse Deus nos encaminha e nos direciona os passos, mostrando que Ele mesmo, ali, diante daquele carcereiro, diante daquele tremor na prisão, diante da manifestação do Senhor, que diante dos louvores, das orações, à meia-noite que aqueles irmãos estavam, mesmo diante de todas as adversidades, eles podem ter a visão que Deus estava no controle de todas as coisas e que era preciso passar por aquilo para que a igreja do Senhor fizesse a sua missão. Eu quero então concluir dizendo para você que a igreja de Jesus, ela continua mais atuante do que nunca. A igreja continua no seu propósito missionário de fazer e cumprir o ID de Cristo. A igreja do Senhor, ela tem o privilégio de ter homens e mulheres, orar, clamar e ter homens e mulheres cooperadores, vibrosos, vibrantes na sua obra. Sim, o nosso Deus nos chama para que possamos vê-lo conduzir a sua história, mas não pelos outros. Conduzir a sua história e a sua missão também por mim. E se for preciso, como nosso precursor presbiteriano, Ashbel Green Simonton, que temos o privilégio de saber do ardor deste jovem, que largou a sua pátria, que veio a esta terra, não mediu esforços de abandonar tudo e todos para nos trazer a palavra de salvação. De saber que ele, com a sua família, esteve nessa terra e pagou o preço com a vida da sua própria, primeiramente da sua própria esposa, por causa do Evangelho. Que não mediu esforços de continuar pregando o Evangelho nessas terras desconhecidas e morrer também por causa do Evangelho. Meu querido, Deus nos chama, Deus nos conclama e que possamos juntos proclamar essa verdade, essa mensagem em Cristo Jesus. Vale a pena sofrer por Cristo. Vale a pena ser cooperador de Cristo. Vale a pena sentir e ver a condução de Cristo na história da missão da sua igreja. Vamos ficar de pé, encerrarmos neste momento, clamando o Senhor que nos desperte, clamando o Senhor que principalmente nesse mês de agosto possamos ainda mais nos tornar atuantes e fervorosos, mesmo em meio à pandemia. Mesmo em meio à pandemia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado a Deus, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. A presença maravilhosa do Senhor em quem nos conduz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor chamou Lídia, o Senhor chamou aquela jovem adivinhadora, o Senhor chamou aquele carcereiro e a sua família para se juntarem na obra do Senhor ali naquela cidade. Ó Deus, muito obrigado, porque hoje o Senhor também chama, ó Deus, colaboradores, cooperadores, homens e mulheres, ó Deus, destemidos para estarem
ó Deus, na missão do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de sermos achados, ó Deus, uma igreja que vive a missão, uma igreja que cumpre a missão e uma igreja que está sempre em missão pelo poder do nome de Jesus Cristo. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor tão abençoador do Deus Pai, que entregou o seu Filho por nós, e que a presença, a comunhão, a unção do Espírito Santo, da promessa, seja convosco e com todo o povo de Deus, a igreja em missão, espalhada pela face da terra. Amém. Amém. Amém.